Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo em mais uma aula. Para pensar, que aula top, hein? O que vai cair na FUVEST? Já acertei da Unesp, já acertei da Unicamp e agora? Será que os búzios vão me responder o que cairá na prova da FUVEST? Primeiro, é Mega Sena, porque é uma prova enigmática. Todo ano cai um tema diferente. O que eu sei é que é uma prova bem equilibrada entre geografia física, geografia geral, humana e também atualidades. É uma prova que tenta fazer até uma interdisciplinaridade dentro da geografia que muitas vezes a gente não encontra em outras provas. Nas outras, questão de física, questão de humana. Na FUVEST, questão de física com humana e questão de física e questão de humana e atualidades, de física e atualidades. É uma prova nível hard. Você tem que estar preparado. Dá para gabaritar? Óbvio, porque aqui é gabaritagel. Mas é uma prova que o aluno tem que ter máxima atenção, porque ela não é a mãe como a Unesp e ela não é democrática como a Unicamp. É uma prova que quer o aluno, ó, top, 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 aquele aluno que senta, lê até nota de rodapé. Triste falar isso, é uma prova mega conteudista, o aluno tem que se debruçar no livro para ir bem. Fora que é uma prova regionalista. Ah, mas eu sou de Minas Gerais, eu sou do Paraná e presto FUVEST. Cara, é a prova mais regionalista. Eu sei que o UEL, sei que o UEM no Paraná também são regionalistas, mas essa, gente do céu, para pensar, é uma prova que vai pedir para você o relevo do estado de São Paulo. Cara, triste. Vai pedir também outros cortes além desse aqui que eu apresento para vocês. Coloque na sua cabecinha, tá? Tem que dar uma olhada em tudo que é do estado de São Paulo, tanto na geografia física quanto na geografia humana. E outra, segunda fase, que também mudou, depois eu vou gravar um vídeo explicando isso, também pode aparecer questões dissertativas do estado de São Paulo. Para pensar, né? Que tenso. Vamos para a aula, que é o que interessa. Eu desenhei aqui o relevo do estado de São Paulo. Olha aqui, até sair, dá um print, galera. Dê um print. O que você vai fazer? Você vai desenhar isso num papel sulfite, depois você vai bater uma foto, vai colocar lá Jean Geografia no Instagram, me marca para eu replicar aí, né, e prestigiar meu trabalho. Fora que eu vou escolher alguns e vou comentar também os seus desenhos. Aproveite a oportunidade da gente se aproximar, né? A internet dá a impressão que eu estou aqui, você está na sua casa, distante, não. Vamos chegar junto, vamos trocar uma ideia. Suave. Ó, dá uma olhadinha aqui, nós temos o mapa do estado de São Paulo e o corte de A para B. Nada mais que esse aqui, ó, de A para B. Dá uma olhadinha aqui, tá? E aí eu passo em cima dos compartimentos geomorfológicos do estado de São Paulo. Então você vai perceber, ó, que eu vou sair daqui do Rio Paraná, que é um dos rios mais importantes do estado de São Paulo, que faz divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, e eu vou rasgando o interior até chegar no litoral, até eu chegar aqui em Santos, que não tem só o Pelé, também tem o Porto de Santos. Como vai ser a aula? Além de eu falar da questão da geomorfologia do estado de São Paulo, eu vou entrar também com as características econômicas de algumas das cidades aqui. Então vamos lá. Eu saio daqui, né, do Rio Paraná e entro no primeiro compartimento geomorfológico que nós temos, que é o Planalto Ocidental Paulista. Aqui se localiza o Noroeste Paulista e também essa parte do estado que é o Pontal do Paranapanema. É a segunda região mais pobre do estado de São Paulo. Por quê? A mais pobre é essa daqui, ó, que é o Vale do Ribeira do Iguape, onde eu tenho as cidades de Registro, Pariquera-Açu, Cananéia,
Cananéia, muito importante, porque foi o nosso primeiro porto de escoamento do ouro encontrado nessa região, que hoje é uma área de preservação ambiental, uma APA. Suave? A magia por quê? Porque nós temos Mata Atlântica preservada aqui, nessa regiãozinha aqui, ó. Presta atenção, desenha aí no seu mapa, que é o Vale do Ribeira. Suave? É a região da Serra do Mar, do relevo mamelonar, descrito pelo grande Aziz Absaber. Suave? Volta aqui com o tio, ó. Saímos do Planalto Ocidental Paulista, onde nós temos aqui, ó, São José do Rio Preto, que é um centro regional, que oferece para mais de 2 milhões de habitantes. Mas Rio Preto tem 2 milhões de habitantes? Não. Toda a região e até os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, consomem os produtos de São José do Rio Preto. Quais são eles? Saúde, educação e comércio. Por isso que ela abarca uma região de 2 milhões de habitantes. Todo mundo vai lá consumir saúde de São José do Rio Preto como hospital de base, né? Rio Preto também é um entroncamento rodoviário. O que é isso? É a reunião de várias rodovias numa cidade só. Então você tem a BR-153, a Assis Chateaubriand, a Washington Luiz como as principais. Tranquilão? Vamos lá que não acabou não. Tô aqui no Planalto Ocidental Paulista, pela rodovia Washington Luiz, chego aqui nessa cidade que se chama Catanduva. O que significa Catanduva? Solo pobre. Que solo nós temos no Planalto Ocidental Paulista? O solo arenoso, da formação de rocha arenítica, que compõe o Planalto Ocidental Paulista de baixíssima variação altimétrica. Só para você ter uma ideia, São José do Rio Preto está a 600 metros de altitude em relação ao nível do mar, em relação a Santos. Tranquilo? Vamos continuar que não acabou não, tá longe de acabar, a aula é completa, ó. Então vamos lá, chego aqui em Catanduva, continuo o meu rolê pelo Planalto Ocidental Paulista, você tem um relevo de pouca variação altimétrica, é um planalto. Vou saindo e chego em Araraquara. Araraquara está na transição do Planalto Ocidental Paulista com as cuestas basálticas. E nessa região de Araraquara, presta atenção que aqui é um tema show para aparecer na FUVEST. Essa partezinha aqui, vocês estão vendo, meio rosa, é uma área de recarga. Mas o que é isso, gente? Área de recarga. É uma área de recarga do aquífero Guarani. O aquífero Guarani recebe água dessa fresta, é como se fosse uma fresta que a água penetra aqui e fica armazenada nesse aquífero, que eu classifico ele como um aquífero livre. Então o aquífero Guarani transfronteiriço, que abarca o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e o Brasil, se recarga nessa região aqui. Então para pensar, se chover aqui, gente, ó, choveu, a água vem e ela penetra nessas frestas e vai ficar alojada dentro desse aquífero. E essa água vai de um lado para o outro, porque o aquífero é de formação arenítica, o Guarani. Um arenito silificado. Então o que quer dizer isso? Pensa, areia. Tem aqui ó, um grão de areia, outro grão de areia. Eles são grudadinhos, porque esquentou tanto essa areia num passado geológico que elas foram se juntando. Mas entre esses grãos de areia você tem espaços vazios. E nesses espaços vazios, quem se aloca? A água da área de recarga. Então presta atenção aqui, ó. Você tá vendo que nós temos os grãos? E entre os grãos você tem aqui até pintado em azul, que é a água. Porque o arenito é uma rocha porosa. E a água está presa dentro desses poros. Vem cá, vem cá, vem cá que não acabou. Como se formou o arenito? No passado geológico, essa área é um grande deserto. Então, toda essa areia estava na superfície.
Mas lá no pré-cambriano nós tivemos um grande derramamento de lava vulcânica no centro-sul do país e essa lava vulcânica vai ficar acima dessa areia e vai solidificar praticamente ela. Ela vai virar o quê? Uma rocha, que é o arenito. Tranquilo? É meio complicado? Usa a imaginação agora. Usa a imaginação aqui. Vamos pensar que eu tenho uma barra de chocolate aqui na minha mão. Ó, garoto. Eu vou colocar numa vasilha e agora eu vou colocar ela no micro-ondas. Ela vai derreter. Essa barra de chocolate nada mais é do que a lava vulcânica. E aqui, em cima de uma mesa, eu tenho areia. Aqui a areia. Eu vou pegar essa barra de chocolate derretida no micro-ondas e vou jogar em cima da areia, ó. Joguei. O que aconteceu? Em cima vai ficar a camada de chocolate, que no caso é a lava vulcânica, e embaixo a areia. E se você perceber, essa lava penetrou também sobre a areia e se misturou com a areia. E virou o arenito. Meu Deus, para pensar agora. Se você olhar nesse canto e nesse canto aqui, essa lava vulcânica, que nosso exemplo é o chocolate, ele está bem fininho. Nesses lados, ela vai desgastar mais rápido. É onde vai penetrar a água por conta da penetração aqui da água da chuva, que é a área de recarga, para melhorar aí para vocês. Conseguiu vislumbrar isso no nosso exemplo? Tenta imaginar isso na cabecinha de vocês, tá? Esse aquífero é livre, que está acima desse grande relevo, que eu chamo de cuesta. Tranquilo? Ah, mas Jean, você fez uma parada estranha aqui. Sim, essa cuesta, que nada mais é que basalto, imagina, uma lava vulcânica solidificada, é uma rocha extrusiva, ela se solidificou. Fora isso, nós temos o aquífero confinado. Ah, como se forma, Jean? É igual o livre? Não, o livre, a água vai para um lado, a água vai para o outro. No caso aqui, a água penetra e fica armazenada. Por quê? A cuesta basáltica, você tem o quê? Uma rocha basáltica. Então, o que é isso? É uma rocha formada a partir do derramamento de lava vulcânica, solidificada, que é uma rocha extrusiva, que é uma rocha ígnea. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é uma revisão, tem que saber esses termos. E aí, como ela se solidificou tanto, ela fraturou. Então você tem fraturas, rachaduras. E a água da chuva também penetra nessas rachaduras e fica armazenada aqui. Essa forma de armazenamento de água eu chamo de aquífero confinado. A água no aquífero confinado ela não fica de um lado para o outro, ela vai ficar presinha ali. Então somente o pessoal daqui de Araraquara, Gavião Peixoto, São Carlos vai usufruir dessa água. O aquífero livre já não, ela vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Já não tem aquífero aqui no Planalto Ocidental Paulista? Temos o aquífero Bauru. Qual que é a diferença do aquífero Bauru para o aquífero Guarani? No Bauru, ele é muito profundo. Então o aquífero que está aqui, ó. Quanto mais profundo a temperatura da água é, maior, é ruim para o consumo, ela tem que ser resfriada. Mas ela é muito utilizada nessa região para parques aquáticos. A cidade de Olímpia hoje é um polo turístico, não somente do estado de São Paulo, e sim do Brasil, por conta dessa água quente do aquífero Bauru. Beleza? Volta aqui que não acabou não. Aqui nas cuestas basálticas, você tem o município de São Carlos, que é um tecnopolo. O que é um tecnopolo? É a união de universidade e indústria. A universidade oferece mão de obra qualificada e o que mais? E também pesquisa. Já a indústria, ela oferece trabalho para essa mão de obra e também financia as pesquisas. Aqui em São Carlos você só tem USP, é aqui onde você quer estudar, e também a UFSCar, que aí você adentra pelo Enem. Fora o Instituto Federal e outras universidades particulares de qualidade ali. Você tem um polo educacional que, se não for o maior polo educacional do Brasil, por conta de ser uma cidade pequena e tantas universidades. É a cidade com o maior número de doutores per capita do Brasil. Que dado interessante, né, cara? São Carlos é uma cidade ótima aí para quem, né, quer fazer um curso universitário. Vem aqui. Tá, Jean.
Tô aqui nas cuestas e agora eu vou descer. Vou descer até a depressão. Quando eu fico deprimido, eu não fico para baixo. A depressão periférica paulista. No momento que você está descendo as cuestas, se você olhar para trás, você vai perceber que ela tem um formato escarpado, com uma descida abrupta. É como se fosse assim, pessoal, ó. Vou fazer o desenho aqui nesse canto aqui, ó. Ó, abrupto. Então você tá aqui, desceu, né, as cuestas. Se você olhar, você vai ver essa queda assim, ó, pum, uma queda reta, que é o formato de escarpa. Então presta atenção para não errar, um monte de gente erra isso, falando que é o relevo de escarpa. Não, a forma do relevo é escarpado. O nome é cuestas arenítico-basáltica, aí samba na cara do corretor numa segunda fase, se você colocar o nome completo. Se você perceber, sendo uma área rebaixada, é uma área que recebe o quê? Sedimentos, tanto da área das cuestas quanto do outro compartimento geomorfológico, que é o Planalto Atlântico. Então tá recebendo o que aqui? Sedimento. É uma área sedimentar. A cidade de Rio Claro é um bom exemplo. Você tem Santa Gertrudes, tem Araras, você tem ali também Cordeirópolis, que é um polo ceramista. Então você tem nessa região aqui um solo com grande quantidade de argila. Argila, polo ceramista, fazer piso, telha, tijolo, essas paradinhas aí. Por ser uma área sedimentar. Suave. Muita informação, né? Calma que não acabou não, ó. Vem aqui para o mapa, vocês vão entender melhor isso. Você tem aqui o Planalto Ocidental Paulista, que eu falei para vocês, e aqui a área das cuestas, olha. A área das cuestas não fica somente aqui no município de São Carlos. Ela abarca tanto em direção à região de Ribeirão Preto, como em direção à região de Botucatu. Tudo ali, presença das cuestas, tá? E como as cuestas... Você tem ali o basalto, né? E esse basalto é uma rocha extrusiva, está na superfície, ela foi desgastado. E esse desgaste vai gerar a formação do solo terra roxa, que é um solo naturalmente fértil, com grande quantidade de ferro. Só para você ter uma ideia, tem uma cidade ali perto de Ribeirão Preto que se chama Terra Roxa. E é um solo que foi utilizado historicamente no estado de São Paulo para plantio de café. A galera plantava café aqui no Vale do Paraíba, esgota o caso aqui o solo, né? Eles não faziam manejo e o solo ficou pobre e aí eles rumaram em direção ao centro do estado, a marcha de ocupação de São Paulo. Suave? Só para vocês terem uma ideia. E essa região aqui é a região da depressão, que está entre as cuestas e o Planalto Atlântico, beleza? Saindo da região da depressão, eu começo a subir de novo ao relevo. E aí eu vou passar aqui em Campinas, também o Tecnopolo, onde você tem a Unicamp, o Tecnopolo ligado à área de informática, a grande região metropolitana de Campinas, que abarca ali a Americana, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Valinhos, Vinhedo. Cara, você tem muitas cidades ali, né? Cosmópolis, Hortolândia, Atibaia, e aí vai, né? Que é uma região hoje, cara, se não for a região do interior do país mais importante, tá entre umas das mega importantes, Tecnopolo na área de saúde, também na área de informática que eu falei para vocês, tá? Saindo de Campinas, vou passar ali em Jundiaí, na Serra do Japi, que é uma reserva de Mata Atlântica protegida, também é uma APA, uma área de preservação ambiental, também relevante para o estado de São Paulo e para o país. Saindo no caso aqui, Jundiaí, vou chegando já em São Paulo. Perceba que São Paulo também está numa área rebaixada, ó. É a bacia sedimentar de São Paulo, entre as serras da Bocaina e a Serra do Mar. Entre Bocaina e Mar eu tenho São Paulo, capital, a cidade mais importante do hemisfério sul, com seus 20 milhões de habitantes, toda a região metropolitana, uma cidade importantíssima no contexto político, social,
cultural, econômico. É uma cidade global, é uma mega cidade. Suave? Na parte física da geografia, nessa bacia sedimentar, nós temos 3 rios importantes que cortam a cidade de São Paulo, tem um papel importante no processo de ocupação de São Paulo, que é os rios Tamanduateí, Pinheiros e Tietê. Lembro você que o Tietê nasce aqui, na cidade de Salesópolis, e corre em direção ao interior. Perceba que aqui é mais alto que aqui. Tá, então aqui é a área de confluência. Então ele nasce aqui e corre em direção ao interior, a galera erra muito. E a parte canalizada somente é dentro da cidade de São Paulo, depois já não é mais. Tem uma aula minha de hidrografia de São Paulo, assistam porque é show de bola, menininho, ó, show! Saio de São Paulo, começo a pegar aqui a Serra do Mar em direção a Santos. Então você vai perceber que há toda uma descida, aqui eu tenho a cidade de Cubatão, até chegar na área conurbada da Baixada Santista, que é uma conurbação. Você não tem uma divisão entre uma cidade e outra, é tudo junto, todo misturado. Então você está andando ali em Santos, você está em São Vicente, você não sabe, no Guarujá você não sabe, tudo junto, tudo misturado, como grande parte da região metropolitana de São Paulo também, várias cidades aí conurbadas. Beleza? Suave? Tranquilo até aí? Olha o tanto de informação, hein? Lembro você que o Planalto Atlântico você tem ali a presença de rochas graníticas. Então o processo de formação dessas rochas graníticas é muito maior do que de uma rocha basáltica. O processo de solidificação dela é muito mais lento. Então você tem a presença de cristais, que eu simbolizo aqui, né, com essa cruzinha aqui, para diferenciar de uma formação basáltica. Eu tenho cristais na granítica, intrusiva. Na extrusiva eu não tenho porque a formação é muito mais rápida. Beleza até aí? Suave na nave? Vamos falar um pouquinho de clima? Nessa região aqui você tem a entrada da massa tropical atlântica. Então ela traz a nossa amiga umidade, brincando, a nossa amiga umidade em direção ao estado de São Paulo. A umidade vem, tá? Aqui nessa região que você vai ter chuvas orográficas, por isso que chove bastante em São Paulo, né? A garoa, porque vem a umidade, ela bate aqui, ó. Aqui chove mais e aqui em São Paulo vai chover menos. Vai chover a famosa garoa. E já aqui, a Barlavento, vai chover menos. Se você tem entrada lá pelo sul do país da massa polar atlântica, associada à massa tropical atlântica, você vai ter chuvas frontais espalhadas por todo o estado. A temperatura aqui em São Carlos ela é sempre menor em relação a São José do Rio Preto, a Araraquara, a Catanduva e outras cidades aqui da parte norte do estado. Por quê? Ela está em uma maior altitude. São Carlos aí beira 800 metros. Aí você tem o gradiente vertical térmico. A cada 1 quilômetro, você tem aí menos 6 graus em relação ao nível do mar. Por isso que a temperatura em São Carlos sempre é mais fria. Se você vai estudar lá, cara, você vai tremer de frio, né? Chega no inverno lá, a galera sofre também. Estudei em São Carlos, vale muito a pena. Por isso que eu tô empolgando a galera aí prestar São Carlos, né? Vale muito a pena. Galera, pô, falei um monte de coisa, né? Ó, aulinha completaça, né? Show! Falei de relevo, falei um pouco de clima, falei um pouco de vegetação, de economia. É uma revisão que você tem que levar para a prova da FUVEST, porque a prova da FUVEST ela é muito regionalista e vai pedir esses detalhes. Esse aqui é um corte bem tradicional, nós teríamos outro corte que é esse daqui, tá? Em outras aulas eu posso comentar no canal Geografia, eu tenho uma aula disso e também tem na plataforma Gabarita Geo, aí é um curso completo. Relevo do estado de São Paulo, vegetação, população, urbanização, indústria do estado de São Paulo. Vale muito a pena, pessoal, porque tá na reta final, tem a segunda fase da FUVEST até janeiro, então você tem acesso até janeiro por R$30, cara. Então você vai economizar R$30 para acertar 2 questões e te colocar na FUVEST. Se você tem essa oportunidade, compra, ajude o canal, tá? gabaritagel.com.br. Tá sem grana? Nós vamos fazer revisão até de segunda fase. Pode ficar tranquilo como essa. Não acabou as revisões, vamos ter outras aulas que estão por vir. Tamo junto,
mereço like, Gabarita Gel. Falou, galera. Fui!